Seja muito bem-vindo. Sinta-se na sua cozinha. Eu sou a Ana Lucoselli, idealizadora da Alimentação Integrativa, um processo terapêutico que te conduz ao corpo saudável de forma leve e duradoura. Hoje eu vou ensinar a preparar uma receita que muitos me pedem, pão sem glúten. Mas antes de começar a preparar o nosso pão, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser lembrado de todas as delícias que eu trago por aqui. Minimizar o consumo de glúten e até mesmo evitar pode valer a pena. Eu vou te contar por quê. O trigo brasileiro, na verdade o trigo que vem para o Brasil, maior parte dele é transgênica. Talvez você não queira ter um trigo transgênico na sua casa. Outro fator muito importante é que o glúten ele dificulta o bom funcionamento do intestino. Ele causa inflamação nas células, depósito nas articulações, então as artrites, artroses, elas são agravadas pelo consumo de glúten. E muito além disso, ele tem um aspecto viciante que atua diretamente no sistema nervoso, fazendo com que você queira comer ainda mais. Ou seja, ele não atua ao seu favor. Mas são escolhas, né? E eu vou compartilhar com você um pão que eu faço na minha casa, no dia a dia, que é um pão sem glúten. Vamos lá para essa receita? Vamos começar preparando o nosso fermento. Aqui eu vou utilizar um fermento de saquinho, de sachê, fermento seco. Esse processo eu costumo fazer para ver se o fermento está funcionando. Porque às vezes esse fermento, se esse processo não estiver bom, você perde todo o seu pão. Então assim, se o fermento não funcionar, você já vai saber. Vou colocar aqui um pacotinho de fermento, vou colocar uma colher de sopa de açúcar. O açúcar ele é necessário para ativar o fermento, ou seja, ele é o alimento para o fermento. Vou dar uma misturadinha e vou acrescentar meia xícara de chá de água morna. O importante aqui é que a água ela esteja a temperatura suficiente para o meu dedo ficar dentro, para não queimar, tá? Para que ele não mate o fermento. E aí eu vou acrescentar aqui meia xícara de chá de água. Vou misturar. Então, preparei o meu fermento, vou deixar ele fermentar enquanto eu preparo o meu pão, ele ativar. Aqui eu tenho um bowl, nesse bowl eu vou acrescentar meia xícara de chá de fécula de batata. Um pão sem glúten, ele trabalha com várias farinhas, vários tipos de farinha. Então não é como o pão normal que você vai colocar farinha de trigo. Aqui eu coloquei mais meia xícara de chá de polvilho doce, meia xícara de chá de fécula de batata. E 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia. Aqui a aveia, ela entra como um super nutriente. Ela ajuda a equilibrar o índice glicêmico do seu pão. Vale muito a pena estar utilizando ela no seu pão. 2 colheres de chá de sal. E agora eu misturo tudo. A vantagem desse pão sem glúten é que você não tem que sovar. Você vai ver como é muito simples, muito fácil de preparar. Eu misturo primeiro os ingredientes secos. Aqui tá tudo misturadinho. E agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de azeite.
Vou acrescentar 3/4 de xícara de chá de água. Aqui eu estou utilizando uma água mineral ou uma água filtrada, uma água de boa qualidade. Aliás, na hora que a gente cozinha é sempre bom a gente ter uma água de boa qualidade, né? Vou misturar e eu quero te mostrar como já está ficando o meu fermento. Ele já está começando a crescer aqui. Ele começa a borbulhar, mostrando que ele está funcionando, ou seja, que ele está ok para usar na minha receita, ou seja, que meu pão vai crescer. Vou colocar esse meu fermento que eu já percebi que está ativado, né? E aí é só misturar. Dizem que eu não preciso sovar o pão, porque eu não tenho glúten para desenvolver, né? Que é só misturar mesmo para todos os ingredientes não ter bolota. De alguma farinha que ficou. Então você vê que a massa, ela não é uma massa de modelar, né? Ela é uma massa mais líquida, mais pesada que uma massa de bolo. E o nosso pão já está pronto para crescer. O que vai faltar agora? Vou untar uma assadeira. Eu utilizo azeite aqui. Se você quiser utilizar o óleo que você tem em casa, você pode utilizar também, tanto aqui para untar como para preparar o seu pão. É só substituir o azeite. Então, untei a minha assadeira e vou distribuir o meu pão na assadeira. Aqui eu vou dar só uma batida assim para o meu pão acomodar. Então aqui acomodou meu pão. Para finalizar o pão, eu poderia ter o pão assim, levar para assar, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais bonito, mais saboroso. Eu vou acrescentar aqui gergelim. Então eu tenho um mix de gergelim branco e preto. Uma dica que eu tenho para você, quando for trabalhar com gergelim preto, sempre misturado com branco ou em pouca quantidade. O gergelim preto, ele tem um sabor muito amargo. Às vezes você pode não gostar. O nosso pão está coberto. Agora eu vou deixar ele no cantinho. Vou pegar um pano de prato. Eu vou colocar no lugar mais quentinho da minha cozinha. Vou cobrir ele com pano de prato. Vou aguardar 15 minutos para esse pão crescer. Eu cubro aqui. Vou deixar ele aqui em cima do fogão, porque o meu forno já está ligado. Eu vou ligar o meu forno a 220 graus Celsius agora. Meu pão ele fermentou, ficou lá por 15 minutos. Eu vou te mostrar como ele ficou lindo. Olha só como ele cresce, já está muito diferente do que estava antes. Aqui eu tenho uma dica para você, que é o que? Ele vai entrar no forno a 220 graus Celsius, ele vai ficar lá por 15 minutos
e depois você vai abaixar o forno para 180 graus e vai deixar o pão por deu 15, vai ficar mais 30 minutos. Então, total de 45 minutos no forno. Isso nesse meu forno. Então, é importante que você, de repente, coloque mais 30 minutos depois para testar e entender qual que é o seu forno, né? Você vê que eu coloquei dentro de uma outra assadeira para que, se esse pão cresce demais, ele vai derrubar aqui dentro, não vai acontecer nada. Vai ser muito mais fácil de limpar o forno. Isso é mania minha. Tirei o meu pão do forno e agora eu vou colocar ele para resfriar numa gradinha. Aqui eu tenho uma grade apropriada, mas você pode improvisar com o que você tiver em casa. E eu vou te contar por que é importante isso. Eu vou colocar um outro pano aqui para virar o meu pão. Meio que com cuidado para ele não quebrar, tá? Então aí você tem o pão aqui. Por que eu coloco ele na gradinha? Para ele não transpirar, porque se eu colocar ele em cima da tábua, algum lugar assim, ou deixar na assadeira, ele vai ficar transpirando, ele vai ficar úmido e aí ele não vai formar uma casquinha, tá bom? Então aqui ele vai resfriar e é importante eu esperar resfriar, mesmo estando morrendo de vontade de comer, porque o pão sem glúten ele continua o processo de cozimento depois que ele sai do forno. Então você vai esperar ele ficar frio e depois você vai se deliciar. Meu pão já está prontinho, resfriado, já está frio. E agora eu vou cortar para você ver como que ele fica. Vou fazer fatias fininhas, fatias grossas, como eu quiser. E eu vou mostrar como ele é macio. Olha, ele é super delicioso. E eu tenho mais umas dicas para você, que é o quê? Como que eu vou armazenar esse pão? Às vezes eu não vou consumir ele todo hoje, por exemplo. Eu costumo fazer e deixo na geladeira. Eu coloco num Tupperware tampado e ele armazena na geladeira. Posso fatiar também e armazenar no freezer. Essas são algumas possibilidades. Deixar fora da geladeira, o que acontece? Ele pode criar bolor. Ele é um pão super natural, sem conservantes, então ele vai ficar melhor armazenado dentro da geladeira, tá bom? Por mais tempo, se for o caso. Então, essa é a minha dica, minha receita para você hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você deixe os comentários, que você mande um coração para mim falando se você gostou dessa receita. E me conta o pão quando você fizer o seu pão na sua casa também. Um beijo doce, eu vou ficando por aqui e uma boa experiência para você.